Muito bem. Então, vamos continuar nossa conversinha sobre problemas NP completo e NP completude. E vamos só lembrar aqui dos critérios para classificar um problema como sendo da classe NP completo, né? Duas condições. Um problema, ele é NP completo, né? Primeira condição, quando o problema está em NP, tá? E a segunda condição é que ele, além de NP, seja NP difícil, né? Qual é a condição para ser NP difícil? Eu consigo reduzir qualquer problema NP completo a esse problema, certo? Na prática, como é que eu faço para verificar esses critérios? Para verificar o primeiro critério, eu preciso mostrar que existe um algoritmo polinomial na máquina de Turing não determinística que resolve esse problema. Certo? Até agora tudo bem? E no segundo, para mostrar o segundo item aqui, eu preciso pegar um problema que esteja em NP completo, somente um, e reduzir esse problema ao meu problema. Certo? Porque se eu consigo reduzir um e aquele problema é NP completo, eu consigo reduzir todos. Até agora tudo bem, né? Então esse é o resumo bem resumidinho das duas aulas que a gente viu passadas, né? A gente vai partir daí, tá legal? Antes de eu continuar, alguma dúvida sobre essas coisas que eu falei nesse momento? Tem alguma coisa que não está clara? Tá? A gente vai partir desse ponto, tá legal? Não vamos mais voltar para trás. Então vamos logo tirar isso da frente. Pessoal do remoto, tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então vamos lá. Beleza, então a gente vai começar com um primeiro exemplo de mostrar que um problema é NP completo. Tá? E é um problema que já se sabe que está em NP completo, mas como eu quero demonstrar para vocês essa técnica, a gente vai usar esse problema como exemplo, que é o problema do clique. Né? Então, para provar que o clique é NP completo, né, eu tenho que provar que o clique está em NP e tenho que reduzir algum problema ao clique. E o que eu vou fazer é o SAT. Então, assumindo que o SAT está em NP completo, eu vou reduzir o SAT ao clique. Tá? O que eu quero fazer é demonstrar que o clique é NP completo. Então, primeiro eu vou mostrar que ele está em NP, depois vou reduzir o SAT, que é um problema que se sabe que é NP completo, assume-se que é NP completo, eu vou reduzir o SAT ao clique. Beleza? A gente vai passar um tempão da aula hoje reduzindo, fazendo essa prova de que o clique é NP completo. Tá legal? A primeira parte a gente já viu na aula passada. Né? De fato, só retornando aqui. A gente mostrou um algoritmo não determinístico, né, que consegue resolver o clique em tempo polinomial. Tá? Nessa primeira parte, a gente faz a escolha não determinística e nessa segunda parte a gente verifica essa escolha em tempo polinomial. Tá legal? Então imaginem aqui, por exemplo, que eu consigo gerar em tempo O de 1 todas as possíveis soluções de clique para esse grafo G de entrada. Então, lembre-se, como é um problema de decisão, né, eu tenho o meu grafo, né, e tenho o K, que é o tamanho do clique que eu quero achar. Certo? Então, eu verifico aqui, nesse salto não determinístico, para cada V pertencente a V, eu gero todas as soluções possíveis em tempo O de 1 na máquina não determinística e verifico se esse vértice ele pertence ou não ao clique. Tá certo? Então, se eu conseguir resolver isso aqui em tempo O de 1, na máquina não determinística, a verificação é feita em tempo polinomial. Vamos ver se a gente entendeu a verificação. Tá? Acho que na aula passada vocês ficaram com dúvida nisso aqui. Eu só percebi depois que eu cheguei em casa que eu fiquei pensando. Mas vamos lá. Então, essa variável forma clique recebe true. Se ela terminar aqui embaixo com true, significa que eu achei o clique. Beleza? Já que é um problema de decisão. Tá? Bom, aí tem esse loop.
para cada V pertencente a V, quem é o V maior? Que é o V maiúsculo? É o conjunto de vértices do grafo de entrada. Eu verifico se V foi escolhido, ou seja, se ele pertence ao clique. Tá bom? Se ele pertence ao clique, né, eu vou verificar se V tem K-1 vizinhos também marcados aqui, como escolhidos. Por quê? Se ele tiver K-1 vizinhos marcados, né, significa que eu tenho V e tenho outros K vizinhos dele que estão conectados entre si, portanto formam um clique. Tá? Então eu tenho um clique composto por esses K-1 vizinhos mais o V. Portanto, eu tenho um clique de tamanho K. Tudo bem? Tranquilo aí? Não? Sim ou não? Problema de decisão? Não, tá legal. Um clique, o que é um clique? É um conjunto de vértices que formam um grafo completo onde todos estão ligados entre si. Legal? Até aí tudo bem? Joia. Então, para cada vértice V, eu pego um primeiro vértice V qualquer. Em qualquer ordem, não importa. Escolhido V significa que ele foi selecionado lá pelo salto não determinístico como fazendo parte de um clique. Beleza? Então, aí eu vou verificar se ele tem K-1 vizinhos que também foram escolhidos, ou seja, que pertencem ao clique. Tá certo? Então, pertence ao clique quando ele tem conexão com todos os outros caras do clique, os outros do clique. Então, eu tenho V e K-1 vizinhos marcados, ou seja, K-1 vizinhos que pertencem ao clique. Então, V eu já sei que pertence ao clique, porque ele foi escolhido lá em cima. Agora eu vou verificar se ele tem K-1 vizinhos que também pertencem ao clique. Tudo bem? Tá. Se ele tiver K-1 vizinhos que pertencem ao clique, então eu tenho um clique de tamanho K. Por quê? Eu tenho os K-1 vizinhos mais esse cara mesmo. Então, se essa verificação que vai ocorrer aqui agora ela for verdadeira, né, a resposta será sim. Tudo bem? Meng? Pessoal remoto? Tudo bem? Sim, professor. Então vamos lá. Então eu tenho um contador que eu inicio com 0 e para cada W adjacente a V, eu verifico se ele foi escolhido, lá em cima. Né? Se ele tiver sido escolhido, conte recebe conte mais 1. O contador. Tá legal? Se ao terminar aqui, esse contador for diferente de K-1, significa que nem todos os adjacentes foram escolhidos. Certo? Tudo bem? Eu passei por todos os adjacentes. Cada vez que eu escolho, que eu encontro adjacente, eu conto 1. Se o número de adjacentes for diferente de K-1, significa que não tem um clique de tamanho K-1, de tamanho K. Né? Porque os K-1 daqui mais esse cara. Então, se conte for diferente de K-1, então forma clique é false. Tá? Veja que se for qualquer outro valor, será verdadeiro. Inclusive maior que K. Tá bom? Porque mesmo que eu passe aqui mais do que K vezes, o conte será diferente de K-1, formar clique será falso. Mas se ele passar por aqui, o formar clique que veio true daqui de cima vai ser verdadeiro. Tá bom? Vou sair. Então, beleza? Então, esse trecho desse algoritmo é o meu verificador. Tá? Porque ele verifica se a saída, se o resultado gerado pela parte não determinística é uma resposta. Tá? Isso aqui, dá para ver que esse loop aqui, ele roda em tempo polinomial? No pior caso, W é tamanho de V. Todo mundo é adjacente a todo mundo no grafo. Então, no pior caso, esse troço aqui é V ao quadrado. É V vezes V. Portanto, polinomial. Tá? Como eu tenho uma verificação polinomial da solução não determinística, pelo critério que a gente adotou, né, esse problema está em NP.
que esse W, ele é uma variável. É uma variável de programa. Para todo W pertencente a adjacente de V. São os adjacentes a V. Não. W é um conjunto de vértices. São um conjunto de vértices adjacentes a V. Tá? É um conjunto de vértices adjacentes a V. Eu olho todos os adjacentes e vejo se os adjacentes foram escolhidos. Tá? E eu verifico se esse número de adjacentes é K menos 1. Se for, então eu tenho um clique de tamanho K. Porque eu tenho K menos 1 mais o V, K. Tudo bem agora? Rodaram esse algoritmo em casa ou não? Deixa eu puxar a orelha de vocês aqui, de cada um. Tem que rodar, gente. Tem que fazer. Para entender direitinho. Dúvidas aqui ainda, pessoal? Tá. Bom, o ponto principal é, como eu tenho um algoritmo não determinístico, né, que verifica, que gera uma solução em tempo polinomial, né, V ao quadrado, eu posso afirmar que o clique está em NP, que é a primeira parte da minha prova de NP completude. Tá? Então eu garanto que esse cara pertence a NP, por quê? Porque eu mostrei um algoritmo, está aqui o algoritmo, não determinístico, que resolve esse problema em tempo polinomial. Tá bom? Então ele está em NP. Vejam que quando eu estava explicando essa parte da prova, eu disse assim, bom, a gente pode ou mostrar um algoritmo polinomial não determinístico que resolve o problema, que é o caso, ou eu posso só mostrar o verificador em tempo polinomial. Então, dado uma resposta, eu consigo verificar em tempo polinomial. Então, se eu mostrar o verificador, também vale. A gente pode fazer de um jeito ou de outro. Nesse caso aqui, eu tenho a parte não determinística e o verificador. Mas, em geral, se mostrar o verificador, já está correto, não tem nenhum problema. Então, eu imagino uma solução que foi dado pela parte não determinística e verifico se essa solução pode ser verificada em tempo polinomial. Se eu mostrar um algoritmo que verifica a solução em tempo polinomial, então eu estou mostrando que esse algoritmo está em NP. Esse problema está em NP. Tá bom? Legal? Tá bem? Beleza. Mas essa é a primeira parte. É o primeiro critério para determinar a NP completude. Qual é o segundo? Está aqui. O segundo está aqui. Ó. Vou voltar lá porque a gente tem que lembrar disso. Eu tenho que mostrar que existe um problema NP completo que se reduz em tempo polinomial a esse. E eu vou usar aqui o SAT. Tá bom? Ó, vai aparecer um monte de coisinha aqui, vamos prestar bem atenção, tá legal? Tem um monte de detalhezinhos aqui. Bom, então eu já resolvi a primeira parte. Já sei que o clique está em NP. Agora eu tenho que mostrar que ele é NP difícil, ou seja, reduzir um NP completo a ele. Nesse caso será o clique, o SAT. Tá bom? Todo mundo lembra o que é SAT, né? Tá. Muito bem. Então vamos seguir. Muito bem. Segunda parte. Redução polinomial. Para mostrar que a complexidade de SAT é um limite inferior para a complexidade de um problema X qualquer, no nosso caso o clique, fazemos uma redução polinomial de SAT a esse problema. Definir uma solução para SAT usando uma solução para X como caixa preta. Tá? Formalmente, uma redução polinomial de um problema Y para um problema X, por exemplo, SAT para clique, é um algoritmo polinomial, ou seja, eu vou fazer um outro algoritmo polinomial, que transforma uma instância de X, uma instância X de X, em uma instância Y de Y. De forma que, se X grande de X grande de X for sim, né? Deixa eu ficar daqui. X grande de X for sim, se somente se Y grande de Y for sim. Tá bom? Então eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que construir o algoritmo e o algoritmo tem que satisfazer essa condição. Tá bom? Vamos ver exemplos. E a gente volta para cá. Então, a complexidade do SAT
será, então, o limite inferior para a complexidade do problema P que eu quero resolver. Porque se o problema P for resolvido em tempo polinomial, esse problema for resolvido em tempo polinomial, o problema SAT também pode ser resolvido em tempo polinomial. Por quê? Se eu resolvo esse problema em tempo polinomial, tá? E eu consigo reduzir o SAT em tempo polinomial para P, eu vou ter um polinômio aqui e um outro polinômio aqui. Dois polinômios somados dá o quê? Um polinômio. Então eu vou ter um algoritmo polinomial para SAT. Beleza? Então, se x pertence ao SAT, y pertence ao problema. Se somente se. Além de fazer redução, tem que provar isso aqui. Tá? Mas a lógica por trás da redução é, eu tenho certeza que o problema que eu estou resolvendo, né, o SAT não será mais difícil do que o problema que eu estou resolvendo. Por quê? Ó, a redução é polinomial. Né? Se esse cara for polinomial, né, se essa solução for polinomial, então eu tenho um algoritmo polinomial para SAT. Né? Só isso. É claro que também se eu não conseguir um algoritmo polinomial, se for exponencial, eu também tenho algoritmo exponencial para SAT, porque polinômio mais exponencial dá exponencial, né? Assintoticamente. Tá bom? Mas veja que eu não sei da dificuldade, tá bom? Na teoria de NP-completude eu não sei da dificuldade. Eu só estou querendo mostrar a redutibilidade. E eu estou mostrando qual que é o fundamento, por que funciona, por que faz sentido a redutibilidade. Porque em nível de dificuldade, se eu faço redução em tempo polinomial, eu estou mostrando que os dois problemas, eles são pelo menos a mesma dificuldade. Tá bom? Beleza? Ilvina, tu não está entendendo, eu acho. Tá? Com certeza? Tá bom. Beleza. Pessoal de casa está entendendo? Pessoal do remoto está entendendo? Sim. Beleza, então vamos. Beleza, chegamos então ao momento da redução, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Lembrando o que é o SAT, de novo. Entrada, uma expressão booleana alfa na forma normal conjuntiva. Isso aqui é novo para vocês, tá? É o seguinte, na forma normal conjuntiva, as cláusulas de alfa, elas só podem ser um conjunto de símbolos juntos por ou. E essas cláusulas só pode ter e entre elas. Tá? Isso chama-se forma normal conjuntiva. Esse aqui é o não. É a negação. Tá? Lembrando, a gente mostrou, nos exemplos que eu estava mostrando até agora, do SAT, as fórmulas elas poderiam ter qualquer formato. Vamos ver aqui uma diferente. Ó, nesse exemplo aqui, aqui, ó. Esse cara aqui não está na forma normal conjuntiva. Ele não está na forma normal conjuntiva. Ele tem um implica aqui, tá vendo? Ele tem um implica aqui. Então ele não está na forma normal conjuntiva. Então, é isso que existe uma propriedade, uma prova, um teorema que diz o seguinte: eu consigo reduzir qualquer fórmula proposicional para a forma normal conjuntiva. Tá bom? E a gente vai usar a forma normal conjuntiva só porque é mais fácil de provar. Tá bom? Então a gente vai considerar que a entrada da satisfabilidade é sempre uma fórmula na forma normal conjuntiva. Elas não vêm de fábrica na forma normal conjuntiva, mas eu sempre posso convertê-las. Existe um algoritmo polinomial que converte. Tá? Isso está mais do que provado. Então a gente vai assumir, para os fins aqui de PA, que qualquer fórmula proposicional do SAT está na forma normal conjuntiva. Tá? O que é a forma normal? É igual, é a mesma coisa. Desculpa, amiga, é porque a gente de computação já pensa nisso automaticamente. É porque como vocês não têm essa base, vocês não sabem disso. Mas tá? Isso aí já é normal. Aqui, por exemplo, é um AND. Tá? O símbolo varia, mas é a mesma coisa. Tá? Tá. O I vai ficar sempre de fora, exatamente. Tá? Então, eu sempre tenho uma conjunção de disjunções, né? Ou seja, eu sempre tenho um AND de OUs. Tá bom? Vou mostrar aqui.
Chegando lá. Pronto, voltando aqui para onde a gente estava. Tá? Eu sempre tenho ands de ous. Tá? Dentro das cláusulas eu só posso ter ou e entre as cláusulas eu só posso ter and. Como é que a gente lê isso aqui? Alfa é x ou y ou z, ou não z, e não x ou y ou z, e não x ou não y ou não z. Tá legal? Veja que, só para a gente entender melhor aqui, veja que para que alfa seja verdadeiro, a primeira cláusula tem que dar verdadeiro, a segunda cláusula tem que dar verdadeiro e a terceira cláusula tem que dar verdadeiro. Né? Porque eu tenho e E. Se uma das três cláusulas for falso, alfa é falso. Tá bom? Beleza? Para que uma dessas cláusulas, para que essas cláusulas sejam sejam sim, true, pelo menos uma das variáveis aqui tem que ser true. Se x for true, eu nem preciso olhar as outras, porque a cláusula será true. Porque eu tenho sim ou não é sim. Basta ter um sim. Tá? Se eu tiver dois também. Aqui é o ou. Tá? Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Né? A gente, para os meninos lá de casa, a gente ensinou eles o seguinte: para ser sim, é um and, né? Eu e minha mulher. Para ser sim, precisa eu falar sim e ela falar sim. Se qualquer um dos dois falar sim, é não. Se qualquer um dos dois falar não, é não. Né? Então, pergunta da tua mãe, se ela falar não, acabou a brincadeira. Né? Então a gente ensinou lógica para eles assim, né? Temos um and. Né? Beleza? Então, para que esse cara dê sim, eu preciso ter sim, sim e sim. E para que eu tenha sim aqui, basta que um seja sim, aqui também, aqui também. Beleza? Então, a resposta para alfa é sim. Por exemplo, se x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 0. Porque, x igual a 1, quanto que vai ser aqui? 1 ou qualquer coisa é 1. Né? y1, 1 e qualquer coisa é 1. Z igual a 0, não z é 1. Então, 1 e qualquer coisa é 1. Então, eu tenho 1, 1, 1. Alfa é 1. Então, essa fórmula, como eu sei que se eu fizer x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 0, eu tenho 1 aqui, o que eu digo aqui dessa fórmula? Ela é o quê? Satisfatível. Né? Existe uma valoração das suas variáveis x, y e z que torna essa fórmula alfa verdadeira. Não mexe aí, que eu estou em aula. Tudo bem aí? Coisas de home office, né? Pode seguir aqui, né, pessoal? Será que Pode sim. Tá. Pode, professor. Tá bom. Então, essa fórmula é satisfatível. Beleza? Vejam que, no caso geral, o algoritmo que eu uso para verificar a satisfabilidade, né, ele vai gerar todas as possibilidades de 0, de x, y e z, né, e olhar o resultado para ver se é 1. Beleza? Como eu tenho 3 variáveis, né, eu vou ter... Quais são as possibilidades? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Quantas são no final das contas? 2 elevado a 3. Porque são 3. Então, é 2 elevado a n no geral. Tá? Esse algoritmo é exponencial. Para 3, né, para problema, você faz em 8 passos. Mas quando esse n aumenta, né, essa complexidade aumenta. Tá? Então, o SAT, a solução para o SAT, existe uma solução para o SAT determinística. Existe. Só que ela é o quê? Exponencial ou polinomial? Exponencial. Né? Portanto, ela não é eficiente. Tá bom? Beleza. Tudo bem aqui, então? Então, só para recapitular o SAT. Bom, então, agora mas o que eu quero fazer é reduzir o SAT ao clique. Eu só revisei o SAT para a gente lembrar dele de novo.
Então, eu quero um algoritmo polinomial para, dada uma expressão booleana na forma normal conjuntiva alfa, que é uma instância do SAT, gerar um grafo GVE e um natural K menor ou igual a V, tal que alfa é satisfatível se somente se existe um K clique em G. Tá? Ó, isso aqui é uma entrada do SAT, né? Certo? Isso aqui é uma entrada do clique de decisão, né? Onde eu dou o grafo e dou o K. Eu quero verificar se tem um clique de tamanho K. Tá? Então, para reduzir o SAT ao clique, eu tenho que criar um algoritmo, reduzir em tempo polinomial, eu tenho que criar um algoritmo polinomial que, dada uma expressão booleana alfa, gera um grafo GVE e um natural K menor ou igual a V, tal que a alfa é satisfatível se somente se o K clique é satisfatível. Isso que é redução. Tá? Então, eu tenho que mostrar esse algoritmo e tenho que provar isso aqui para ele. É isso que a gente vai fazer. Tá bom? Beleza? Então, de alguma maneira, eu vou ter que transformar o meu alfa num grafo. Tá legal? De alguma maneira aqui que a gente já vai ver. Pode ser true ou false, eu não sei, né? Eu não sei. Porque é uma entrada qualquer do problema, que pode ser true ou pode ser falso. Eu não sei. Né? Tem que ser um alfa qualquer. Tá bom? É exato. Não, no gera o grafo não. Não tem o clique. Não. Então vamos lá. Então vamos lembrar o que é o clique. Tá? A entrada é um grafo GVE, não dirigido e não ponderado. Tá? E o K. O clique é um subgrafo desse grafo, né? Tal que todos os vértices que estão nesse grafo, nesse subgrafo, estão conectados entre si. O grafo é a entrada. Calma. Alfa é a entrada do SAT. O alfa não tem nada a ver com o clique. E o G não tem nada a ver com o SAT. Tá bom? Nada a ver. Primeira coisa que eu quero saber aqui. Tá claro qual é o problema do clique? Se não tiver claro, eu vou ter que falar. Não é árvore. Não é árvore. Não é árvore, é um grafo. O maior grafo. Todos estão conectados. Mas nesse caso aqui, eu estou dando um K, porque eu estou falando do problema de decisão. Então eu quero saber o seguinte: existe um clique de tamanho K? A resposta do problema de decisão é só sim ou não. Tá? Pessoal, de novo, quando eu falo de NP completude, eu não falo em problema de otimização, só em problema de decisão. A gente já passou por isso aqui. Por favor, vejam os vídeos anteriores, vejam os slides do livro, porque eu já falei sobre isso, não vou repetir. Tá? O porquê da gente não falar em problema de otimização. A gente agora só fala em problema de decisão. Portanto, é sim ou não. Tá? Então, eu quero um alfa, tal que, se ele for satisfatível, existe o clique. E se existir o clique, alfa é satisfatível. Alfa é a entrada do SAT e o grafo é a entrada do clique. O que eu tenho que fazer, olha lá, de novo. Algoritmo polinomial para, dada uma expressão booleana, alfa, que é uma instância do SAT, gerar um grafo, ou seja, o algoritmo ele vai gerar o grafo, ele vai receber alfa e vai gerar o grafo. Tá bom? GVE e o natural K menor ou igual a V, tal que, se alfa é satisfatível, K, existe o K-clique. Tá bom? Beleza? Então agora vamos ver esse algoritmo. Tá legal? Muito bem. Tá aqui o algoritmo. Ele tem 3 linhas só. Vamos ver. Não é. Não é não determinístico. Tem que ser determinístico. Tem que ser determinístico. Então vamos lá. Seja alfa igual a
C1, I, C2, I e Cn. Tem N cláusulas. Cada cláusula dessa daqui é formada por OR. Lembram? Tá? Nesse caso aqui eu tenho quantas cláusulas? 3. 3 cláusulas de 3 variáveis. Tá? Então aqui C1, C2, C3. Beleza? Então vamos lá. Então eu tenho que construir o grafo, né? Tá. Então beleza. V é formado por um conjunto de vértices V e J, né? Onde I é a cláusula e J é a variável. Ou seja, cada variável de cada cláusula dessa daqui vai ser um vértice do grafo. Tá bom? Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variáveis, o meu grafo vai ter 9 vértices. Sim, mas eu tenho algo aqui, ó. Eu tenho a cláusula dentro, a variável dentro da cláusula. Então, são 9 variáveis dentro das cláusulas. Então, são 9 vértices nesse grafo. Exatamente. Tá bom? Então, 9 vértices. Tá? Então, isso aqui é o conjunto dos vértices. Então, já temos aqui o conjunto de vértices. Beleza? Muito bem. Agora, o conjunto dos arcos. Tá? Então, eu tenho arestas. Então, eu tenho arco e aresta, a mesma coisa. Tá? Eu tenho um arco V e J do vértice V e J. Não foi. Não foi. Tá rebelde hoje. Vamos de novo. Cansei. Vamos lá. Vamos lá. Conjunto de arestas. Conjunto de arestas ou arcos. Então, eu tenho um arco V e J, VPQ, do vértice V e J para o VPQ, sempre que P for diferente de I. O que é o primeiro componente aqui? A cláusula. Ou seja, o arco não existe se as variáveis estiverem na mesma cláusula. Tá bom? I, V e J não é a negação de VPQ. Ou seja, eu não tenho V para não V, ou X para não X. Tá legal? Então vamos ver um exemplo. Então, ou seja, cada vértice se liga a todos os outros, exceto os que estão na mesma cláusula e a sua negação. Ninguém liga. Não, ninguém liga a si mesmo também. Também não liga a si mesmo. Então vamos ver um exemplo? Aquele nosso exemplinho lá. Então, olha só. X ou Y ou menos ou não Z, e não X, não Y ou Z, e Y ou não Z. Então, olha só. X, Y não Z. Beleza? Não X, não Y ou Z, e Y ou não Z. Tá legal? Então, esses caras aqui, eles não estão ligados entre si. Estão vendo aqui? Esse cara não está ligado a esse nem a esse. Tá? Esse cara não está ligado a esse e esses caras não estão ligados a esses. Certo? Ó, aqui está cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3. Né? E X não está ligado a não X. Y não está ligado a não Y e não Z não está ligado a Z. Tá legal? Então, esse é o grafo construído a partir dessa cláusula. Dessa expressão. Tá? Então, esse grafo aqui é o grafo equivalente a Y. Aqui está o algoritmo que fez isso.
ele anda por toda a expressão e gera os vértices, né? Depois anda por todos os vértices e verifica se satisfaz a condição. Se satisfizer, cria um vértice. Tá bom? Beleza? Dá para ver que esse algoritmo é polinomial? Sim. Ele vai andar pelos vértices. É linear aqui. Depois vai verificar os pares de vértices. Ou seja, ele é quadrático. Tá legal? Ou seja, ele é polinomial. Né? Se imaginem lá em... Quando é que começou o curso? Em outubro? Imagina se eu falasse isso aqui em outubro. Vocês iam cair tudo, né? Tá vendo como vocês aprenderam um monte de coisa? Né? Vocês aprenderam um monte de coisa, tá vendo? Eu só nem mostrei o algoritmo aqui, vocês já concordaram comigo. Entendem por que ele é quadrático. Né? Por que é polinomial. O pessoal tá com dúvida aí no remoto? Hã? Tudo certo. Não, Bruno. Beleza. Tudo certo. Professor? Beleza. Oi? A redução é sempre uma transformação da entrada ou pode ser também outra Não, coisa? é sempre da entrada. Tá. Sempre da entrada de um problema para a entrada do outro problema. E para o caso da NP completude, ela tem que ser sempre polinomial. Eu tenho que mostrar que é polinomial, ou argumentar que é polinomial. Como a gente fez aqui agora. Tá bom? Obrigado. Arthur, tá claro por que tem que ser polinomial, né? Sim. Tá. Muito bem. Mais alguma pergunta, não? Agora nós vamos ter que provar essa parte. Tá bom? Vamos ter que provar que alfa é satisfatível se o gráfico que a gente acabou de construir tem o clique. Tá bom? A gente vai já ver isso. Mas uma coisa que eu quero perguntar, deixar claro aqui para vocês, é que esse algoritmo aqui, ele é geral, tá? Ele não é só para S alfa que a gente viu. Tá? Ó. Ele é para N cláusulas. Para qualquer entrada. Exatamente. O algoritmo tem que ser para qualquer entrada. Não pode ser só para aquela entrada específica, tá bom? Beleza? Ele tem que aceitar qualquer entrada e gerar o grafo a partir daí. Tá legal? Beleza. Então, nesse exemplo aqui, eu mostrei aqui só um exemplo de como é que seria no caso desse grafo. E a nossa prova também vai usar mais ou menos esse exemplo. Tá legal? Mas, nossa prova, eu quero dizer a prova que eu vou fazer aqui. Não é a prova que vocês vão fazer, é a prova da NP completude. Tá bom? A prova sempre assusta, né? Mas fiquem sussa, como diz meu filho. Fica sussa. Bom, primeira coisa. Viram o algoritmo? Concordam que ele é polinomial? Então temos uma redução polinomial. Agora a gente só precisa saber se essa redução polinomial ela atende o critério que a gente fez. Ou seja, se a gente construir o nosso grafo com esse algoritmo, se a gente tem o si somente si. Beleza? Tá? Agora vamos precisar prestar bem atenção, tá legal? Que a gente vai ver agora aqui. Então vamos lá. Então, o algoritmo de redução é polinomial, já vimos. O número de vértices gerados é igual ao número de símbolos na expressão booleana, já vimos isso. O número de arestas gerados é limitado superiormente por V por V. Né? Porque eu vou ter que olhar, no pior caso, eu vou gerar todas as arestas, se o grafo for completo. Por isso que é V vezes V. Tamanho de V vezes tamanho de V. Então é um algoritmo polinomial. Então eu já tenho uma redução que é polinomial, ela só precisa estar certa agora. Muito bem. Então agora a gente vai ver alfa é satisfatível se somente se existe um K-clique em G. Eu tenho dois lados. Eu tenho que mostrar que se alfa é satisfatível, então existe um K-clique. E eu tenho que mostrar a volta, que se existe um K-clique, então alfa é satisfatível. Tá bom? Eu tenho que mostrar as duas coisas. Vou mostrar primeiro uma, depois outra. Beleza? Vamos lá. Então, ida. Se alfa é satisfatível, então existe um K-clique. Tá? Em G, né? Faltou o G aqui. Bom, se alfa é satisfatível, então existe uma valoração das variáveis booleanas que a faz verdadeira. Essa é a definição de satisfabilidade. Existe um jeito de dar 1, né? Existe um jeito de dar 1. Tá? Bom, como alfa está na forma normal conjuntiva,
há pelo menos um literal de cada cláusula com valor verdadeiro. Né? Pelo menos um dos caras que estão nos OUs tem que dar verdadeiro em cada cláusula. Já tínhamos visto isso. Certo? Bom, considere os vértices V' de G que correspondem a esses literais. Então, vamos pensar somente nos literais, né, que estão com 1 em cada cláusula. Tá bom? Então, esses vértices, eles são os vértices V' de G que correspondem a esses literais. Então, tem um subconjunto que é o V'. O subgrafo induzido GV' é um K-clique. Por quê? Pois os vértices em V' não pertencem à mesma cláusula. E não há em X um negado. Porque se tivesse um negado, o outro, ele seria 1 e 0 no outro e ia zerar as cláusulas. Então eu tenho pelo menos 1 em cada cláusula. Por quê? Porque eles não podem pertencer à mesma cláusula. Lembra? Eles não estão ligados se pertencerem à mesma cláusula. Então eu sei que eles estão em cada cláusula. E um não nega o outro. Então, a fórmula é satisfativa e como todos eles estão ligados, né, eu tenho um clique de tamanho K. Por que K? Por que o tamanho é K? Porque eu tenho pelo menos um número de cláusulas. Então, eu tenho K. Eu tenho pelo menos 1 em cada cláusula. E eles estão todos ligados. Tá bom? Então, a ida está provada. Né? Então, se alfa é satisfatível, existe um clique. Por quê? Porque se ele é satisfatível, tem um jeito de dar 1. Para ter um jeito de dar 1, pelo menos um literal em cada cláusula é 1. Certo? Se eu tenho esses vértices que correspondem a esses literais, eles formam um clique. Né? Já que eles não pertencem à mesma cláusula, ou seja, eles estão ligados entre si, e não há X negando X em V'. Ou seja, eles também estão ligados. Todos os caras estão ligados. Os caras que ascendem, esse cara estão ligados. Fala. Então, se eu provar que ele é satisfativo, automaticamente eu provo que é K-clique. Exatamente, é isso que eu estou mostrando aqui. Tá? Isso a ida. Eu achei que a gente ia provar como é satisfativo e provar que existe um K-clique. Agora vamos ver a outra prova. A prova inversa. A quantidade de cláusulas. Né? Agora, vamos provar a volta. Se existe um K-clique em G, então alfa é satisfatível. A gente provou que se alfa é satisfatível, existe um K-clique. Agora a gente vai provar que se existe um K-clique, alfa é satisfatível. Tá? Bom, vamos lá. Se existe um K-clique em G, existe um clique de tamanho K, então cada vértice do clique deve corresponder a um literal de uma cláusula distinta. Por quê? Porque se eles não pertencem a cláusulas distintas, eles não estão ligados. Então não podem pertencer ao clique. Tá bom? O bicho hoje está me dando uma sova. Sabe o que é sova, né? Uma surra. Agora, bonitão. Funcionou. Agora eu vou fazer o L. Para dar o zoom. Pode ser. Então vamos lá. Se existe um K-clique em G, então cada vértice do clique deve corresponder a um literal em uma cláusula distinta. Beleza aqui, né? Porque se eles não tivessem cláusulas distintas, eles não estariam ligados. Né? Então não poderia ser um clique. As valorações desses literais não podem se contradizer. Não pode ser sim ou não. Né? Negado. Não pode ser negado, porque senão também não estaria no clique, não estaria ligado. É possível valorar as variáveis correspondentes a literais de forma a tornar alfa verdadeira. Se eu colocar um, vai ficar verdadeira, porque eles estão em cláusulas diferentes e um é a negação do outro. Portanto, as demais variáveis podem assumir qualquer valor, não interessa. Basta que aquelas que estão no clique sejam 1. Portanto, alfa é satisfatível. Então, eu mostrei, primeiro, que se alfa é satisfatível, existe um K-clique, e agora mostrei que se existe um K-clique, alfa é satisfatível. Ou seja, eu mostrei que alfa é satisfatível se e somente se, o se somente se é ida e volta, existe um K-clique em G. Tá bom? Com isso, eu mostrei
que eu consigo escrever um algoritmo polinomial. Eu mostrei isso aqui, ó. Consegui provar isso aqui, ó, que existe um algoritmo polinomial que, dada a expressão booleana alfa, gera um grafo tal que alfa satisfatível se somente se cai o clique de G. Ou seja, eu provei a segunda parte da NP completude do clique. Eu já tinha provado que ele pertence a NP. Agora eu provei que a SAT é redutível ao clique. E que, portanto, ele é redutível que, portanto, qualquer problema NP completo é redutível ao clique. Portanto, eu tenho as duas condições para afirmar o quê? Que clique pertence a NP completo. Ei, nossa primeira prova de NP completude completa. Primeira de muitas. Tá? Então, qual é a receitinha de bolo? Para provar que o cara é NP completo, eu primeiro mostro que ele está em NP. Depois eu pego um problema que eu sei que é NP completo e reduzo para ele. Para a primeira parte, eu preciso mostrar um algoritmo polinomial que verifica uma solução para o problema. Para o segundo, eu tenho que mostrar um problema polinomial que reduz um problema NP completo conhecido ao problema que eu estou querendo mostrar, NP completude. Isso a gente vai fazer várias vezes. A lista está cheia de... ainda não botei a lista no ar, né? Hã? Ainda não, professor. Botou Mas não. vou colocar. Pessoal, olha só. Temos tempo, fiquem tranquilos. Mas o que vocês não podem é deixar de estudar todo dia. Eu falo isso desde a primeira aula. Porque todo dia tem troço. Então não dá para né, não dá para passar um dia sem estudar PA, é todo dia. Tá? Vocês estão para se livrar. Estão para se livrar. Iniciozinho de março, acabou o PA. Né? Final de fevereiro, né? Final de fevereiro acabou o PA. Estamos bem pertinho. Então, na hora de, né, não era de desistir, é hora de acelerar. Só mais uma. Né? Eu parei com as ENAP para vocês relaxarem. Né? Mas vamos ter que voltar. Né? Não, vamos ter que voltar. Segunda-feira vai ter. Estudem. Porque assim vocês estudam, vocês se motivam para estudar. É ou não é? Também. Não é não? Beleza. Muito bem. Beleza, fizemos a nossa primeira prova, tá? De NP completude, que foi a super clássica SAT para clique. Né? Essa aí caiu na prova de qualificação do meu doutorado. Eu botei a mão assim e fiz, sem olhar. Eu já sabia, já tinha feito 1000 vezes. Quando eu fiz qualificação do doutorado, estava lá, peraí. Quando eu fiz no FMG, você fazia além de defender um projeto de qualificação, você tinha que fazer uma prova de qualificação também. Aí essa aqui eu sei. Fechei o olho, fiz sem olhar. Brincadeira, mas eu sabia, já tinha estudado bastante. Fala, cara. Não, o algoritmo não fala isso, não. O algoritmo fala o seguinte. Não, ele não fala de não. A gente nem fala disso no algoritmo. A gente só fala das variáveis, não dos valores, tá? Ninguém fala aqui dos valores. A gente só das variáveis. Tem que pensar nos valores. Nas variáveis, não nos valores. Porque aqui, as hipóteses aqui são em cima das valorações. De fato. Bom, uma coisa muito, muito, muito bacana de vocês fazerem é repetir essa prova em casa. Não deixa para estudar. Vou estudar o começo. Não, pega esse negócio e estuda hoje, enquanto está bem fresquinho. Depois volta para o começo. Mas pega esse negócio aqui e faz hoje. Resolve essa prova.
Tem aqui nos meus slides, mas em todo lugar do mundo, se vocês forem lá, redução do site ao clique, de repente não está bem explicado aqui, vocês acham em outro lugar melhor explicado, façam. Tá? Façam hoje, não deixe para fazer amanhã não. Hoje está bem fresquinho. Se vocês fizerem isso, vocês nunca mais vão esquecer esse negócio, garanto. Tá? Hoje mesmo. Se fizer isso, tá liberado das 50 do café. Tá bom? Não coloquei? Tá. Tu me lembra do tu manda lá no Discord para mim que eu coloco, tá? É porque às vezes não, eu coloco. Se tu mandar no Discord hoje, eu coloco hoje. Tá? Porque agora eu acho que eu já fiz o que eu tinha que fazer nesses slides. Tá bom? Porque, por exemplo, eu não tinha definição de máquina de Turing nesses slides. Eu coloquei por causa de vocês, que vocês não têm a base boa de computação, então eu falei de máquina de Turing para ficar legal. Tá bom? Não sei se vocês viram, eu tirei o peracelerador completamente, né? Tô bem relax. Parece nem que sou eu dando aula, né? Tô relaxado, tranquilo, né? Dei uma relaxada boa. Né? A gente não vai ter nem seminário, eu passar seminário, nem vai ter seminário, porque, né, pra gente poder dar a matéria bem tranquilinho. Né? Acabei com o negócio de seminário. Não vai ter mais seminário, acabou. Não vai ter. O que pode ter é uma prova suplementar, mas seminário não vai ter. Mas só se quiserem. Se não quiserem, também não tem. Tá bom. Se quiser, a gente pode fazer uma prova suplementar. Mas seminário, não. Prova suplementar, assim, se você, por exemplo, tiver problema para alcançar as notas, eu passo uma prova extra. Tá bom? Para ver se alcança a nota. Tá legal? Isso. Mas isso talvez nem precise, tá? Mas não vamos falar nisso agora, não. Vamos voltar aqui. Vamos voltar para a nossa... Vocês estão todos se divertindo aqui com o NP completo, não sei o quê. Só vamos devagar. Beleza? Então foi nossa primeira prova de NP completude. Né? Que legal. Marquem o dia aí, dia 11 de janeiro. Né? Momento histórico. Muito bem. Então vamos fazer a nossa segunda, já que a gente ganhou. Né? Então, vamos fazer a nossa segunda. É o problema agora chamado o 3-SAT. Né? A gente já viu o SAT, agora tem o problema do 3-SAT. O 3-SAT é uma restrição do SAT em que cada cláusula contém exatamente 3 literais. Tá? Por acaso, esse cara aqui também é 3-SAT. Ele também é uma instância do 3-SAT, porque cada cláusula só tem 3 literais. Tá? Esse aqui tem 2, né? Esse aqui não é, não, então. Falta um para ter. Acho que esse aqui que eu mostrei antes é. Deixa eu ver. Pronto. Esse aqui é uma instância do 3-SAT. Né? Beleza. Então, vamos lá. A pergunta é, o 3-SAT é NP completo? 3-SAT pertence a NP? 3-SAT é redutível? São as duas perguntas que a gente tem que responder. Voltando aqui para a teoria de NP completude, só para lembrar aqui uma coisa importante. Os problemas em P, a gente já viu que eles também são NP, né? Mas eles não são NP completo. Tá? Beleza? Eles não são NP completo. Porque eu não consigo reduzir os caras para ele. Tá bom? Então, a classe NP completo é aquele pedaço do NP que tem os problemas que a gente tem medo deles. Né? Aquele pedaço do NP, que são os problemas que a gente não tem medo deles, é o P. Porque a gente já conhece soluções polinomiais. Tá? Mas também lembrem que, eventualmente, a classe NP completo nem existe, né? Certo? Pode ser que ela não exista, a gente não sabe. Tá? A gente trabalha aqui na hipótese de que existe NP completo, mas pode ser que não exista, tá? Beleza? Só para lembrar da teoria. Estudem essa teoria, porque cai questão de teoria, tá? Na prova. Não é só redução, não. Tá? Cai questão de teoria. Essa teoria eu exploro muito nas provas. Muito mesmo, tá? Então, tenho certeza que vocês entendem a teoria. Tá bom?
Beleza, mas voltando aqui, a gente quer mexer com 3SAT. Então, 3SAT é uma restrição do SAT em que cada cláusula tem exatamente 3 literais. Pergunta é, o 3SAT é NP completo? 3SAT pertence a NP, primeira parte. Segundo, 3SAT é redutível. Né? Já sabemos que nós temos que responder essas duas perguntas. Beleza? Muito bem. Seja uma instância do 3SAT. Primeiro vamos mostrar que o 3SAT pertence a NP. Seja X uma instância do 3SAT. Seja uma atribuição de valores escolhida de forma não determinística que associa a cada variável X um valor booleano VI. Então, eu tenho um passo não determinístico que atribui, magicamente, né, para cada variável xi, um valor VI, que pode ser 0 ou 1. Né? Então, eu quero calcular o valor de cada disjunção e de cada conjunção. Ou seja, eu quero olhar em cada cláusula e verificar se aquela solução, né, ela gera 1. Então, não deterministicamente, eu gero uma solução e verifico essa solução. Tá? O que é verificar a solução? Verificar a solução é verificar se aquela atribuição de valores para x e y, para as variáveis x, é 1 ou é 0. É 1 ou é 0. Sim ou não. Beleza? Então, dá para ver que eu consigo fazer isso em tempo polinomial? Ó, vamos lá. Eu tenho N cláusulas de 3 variáveis, certo? Ok? Aí, então, eu vejo se em qualquer das cláusulas eu tenho pelo menos uma variável que ficou com 1. Tá? Então, eu vou fazer isso em 3. Certo? Se são N cláusulas, eu vou fazer isso na primeira cláusula, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, até N. Certo? Deu para ver que isso é linear? Então, eu tenho uma verificação linear determinística da resposta não determinística. Portanto, polinomial no tamanho da instância. Como eu consigo verificar a resposta em tempo polinomial, esse problema pertence a NP. Eu mostrei um verificador polinomial, em outras palavras. Igual como eu tinha mostrado pro vértice. Tá? Pro clique. Certo? Exatamente. Eu vou verificar. A primeira cláusula, eu preciso achar um cara que tem true. Exatamente. Tá? Então, para cada cláusula, eu preciso ter uma variável com true. Se eu tiver, pelo menos uma. Pelo menos uma. Uma das 3, né? Nesse caso. Né? Então, eu consigo fazer isso em tempo do tamanho de x, onde x é o tamanho da minha expressão. Tá? Beleza? Polinomial. Então, veja como foi fácil provar que está em NP. Essa é a primeira parte. O que é que falta agora? Redução, né? Redução. Beleza. Vamos fazer redução. E a gente vai fazer o SAT. Tá? A gente vai reduzir o SAT de novo ao 3SAT. Tá? Esse símbolozinho aqui significa redutibilidade. Eu vou provar que SAT é redutível em tempo polinomial a 3SAT. A gente usa esse símbolozinho aqui para indicar reducibilidade. Tá bom? Para o clique. Vamos lá. Vamos voltar para o 3SAT. Definição do 3SAT. 3SAT é uma restrição do SAT em que cada cláusula contém exatamente 3 literais. É o mesmo problema, só que eu garanto que eu tenho 3 literais.
Tá? Ela é igual ao SAT, só que eu tenho exatamente 3 literais. Exatamente, é. Não pode ser... exatamente. Tá? Podia ter 1, 2, 3, 1 milhão. Exatamente 3. Só pode ter 3. Tá bom? Então, o 3 SAT é o mesmo SAT, só que com essa restrição. Tá? Existe uma razão para a gente usar o 3 SAT. Mais na frente a gente vai ver por que a gente está se preocupando com esse problema. Porque alguns problemas é mais fácil você sair do 3 SAT do que do SAT. Então, provar que o 3 SAT é NP completo me ajuda nisso aí. Eu sei que ele é NP completo, eu consigo provar a NP completude de vários problemas a partir do 3 SAT. Por isso que a gente estuda ele. Tá bom? Tomara que a gente consiga provar antes que caia aqui esse prédio, né, gente? Muito bem. Legal. Então, a gente vai reduzir o SAT ao 3 SAT, assim como a gente reduziu o SAT ao clique. Tá? Então, é esse símbolozinho que a gente usa, esse sinalzinho de menor, o Pzinho, um problema daqui, um problema do outro lado. Tá legal? A gente lê aqui, ó, SAT é reducível polinomialmente a 3 SAT. Tá? Beleza. Então, vamos aos casos. Tá? Vamos aos casos. Então, eu preciso de uma entrada do SAT, eu preciso criar uma entrada para o 3 SAT. Certo? Beleza? Bom, então vamos aos primeiros casos. No primeiro caso, todas as minhas cláusulas, elas só têm uma variável. A entrada do SAT. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar 3 cláusulas literais com variáveis adicionais y1 e y2. Então, vai ser x1, y2, x1 não y1, y2, x1, y2 não y2, x1 não y1, não y2. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 cláusulas, certo? Todas elas têm 3 literais. Então, essa entrada do SAT me gerou uma entrada do 3 SAT. Exatamente. Só porque eu preciso ter 3 variáveis. Então, eu peguei 2 variáveis adicionais, que eu chamei de y1 e y2. Podia ser A e B, podia ser qualquer nome, né? E criei, a partir da entrada do SAT, uma entrada do 3 SAT. Beleza? Isso é minhas cláusulas... Oi? A entrada do SAT é só uma variável, é isso? Não, nesse caso aqui eu estou dizendo as cláusulas são unitárias. Eu posso ter mais de uma cláusula, mas elas são unitárias. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, para cada cláusula unitária, eu vou gerar 4 cláusulas de 3 variáveis. Certo. Ok? Certo. Tá. Então, vejam que no caso de eu ter cláusulas unitárias, né, facilmente eu consigo mostrar a satisfabilidade. Concordam? Por quê? Desse cara aqui. Basta que x1 seja verdadeiro. Porque x1 for verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. Então, se essa cláusula for verdadeira, que só tem x1, essas 4 cláusulas que eu usei para criar essa entrada do 3 SAT também será verdadeira. E o contrário também é verdadeiro. Né? Se esse cara aqui for verdadeiro, então eu posso... Todo mundo vai ser verdadeiro e aquele cara lá vai ser verdadeiro. Então, eu já informalmente já provei o se somente se para esse caso. Tá bom? Outra coisa. Oi, Juan? Essa transformação que você faz tem que estar em FNC, é isso? Para que essa Sim. regra seja... SAT a gente só tá falando de forma normal conjuntiva, sempre. Tá? Não falamos de outra coisa aqui, tá? Tá bom. Outra coisa, vocês viram que essa transformação é polinomial, né? Para cada um aqui eu vou gerar 4. Então é polinomial. Se eu tiver N cláusulas de um elemento, eu vou gerar 4 vezes N cláusulas de 3 elementos. Então é polinomial. Tá? Essa parte aqui é polinomial. Então é para o caso de cláusulas unitárias. Então, para as cláusulas unitárias que existem
na minha entrada do SAT, eu gero 4 cláusulas para a entrada do 3SAT. Tudo bem? Vamos seguir. Pode seguir, né? Muito bem. Agora, cláusulas binárias. Cláusulas que têm 2 elementos. Por exemplo, x1 ou x2. Tem que ser ou sempre, né? Então, eu posso criar 2 cláusulas para cada cláusula binária. x1 ou x2, y1 e x1 ou x2, y1. Onde eu peguei aqui uma variável adicional, y1, podia se chamar Mariazinha, A, B, C, qualquer coisa. Tá? Então, aqui antes eu tinha criado 4 para cada uma, e aqui eu criei 2 para cada uma. 4 variáveis. 4 variáveis, mas a gente está falando sobre 3SAT. Tá? Vamos ficar só no 3. Tá bom? E claro, se essa cláusula for true, isso aqui vai ser true. Porque isso vai ser true, é um AND, vai ser true. Tá bom? E outra coisa. Essa cláusula aqui só vai ser true, esses caras só vão ser true se ou x ou x1 ou x2 forem true. Porque olha só, se y1 for true, esse cara é falso e o AND dá falso. Se esse cara for true, esse cara é falso e o AND dá falso. Então isso aqui só será true quando ou x1 ou x2 forem true. Portanto, esse cara só será true se esse cara só será true e esse cara só será true se esse cara será true. Se e somente se. Beleza? E de novo, para o caso 2, eu tenho uma transformação linear. Tranquilo? Muito bem. Cláusulas com... o caso 4 é trivial. O que eu faço com cláusulas que têm 3 literais? Nem preciso me preocupar. Né? O caso 3 é cláusulas com mais de 3 literais. Tá? Esse aqui tem que prestar atenção direitinho. Tem um pequeno truquezinho aqui. Então vamos lá. Então eu tenho uma cláusula qualquer. Então no primeiro caso, eu tinha um literal. Segundo caso, 2 literais. O caso que tem 3 literais não tem que fazer nada. E o caso que tem 4 literais, aliás, desculpa, 4 não, mais de 3 literais. Então eu tenho x1, x2, x3 e vk onde k é maior ou igual a 3. Desculpa, maior que 3. Maior que 3. Então, olha só, aí vamos lá, vamos devagar aqui. Eu vou criar cláusulas com variáveis adicionais y1, y2, yk-3. Vamos ver a lógica aqui qual é. Ó, x1 ou x2 com y1, x3 ou y2 menos y1, x4 ou y3 menos y2. No caso geral, xk-2, xk-2, yk-3 com yk-3. E xk-1, xk, yk-3. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte, é a gente sempre colocar 2 literais com uma variável nova e um literal com negações das 2 variáveis novas. Isso está acontecendo aqui todo. Veja que tem um algoritmo aqui para fazer isso. Ó, x1, x2, y1. Aí eu fiz x3, não y2, y2. x4, não y2, y3. Vai ter x5, não y3, y4. E assim por diante. Né? A única diferença aqui é no primeiro e no último, que eu tenho 2x. No meio, eu vou ter sempre um x e 2 y. Por que isso? Ó, eu sempre tenho o cara e a negação dele. Porque eu não deixo esse cara interferir na fórmula.
Tá? A mesma ideia aqui. Lembra que aqui eu tinha um cara e a negação dele? Porque esse cara não vai interferir no resultado, porque a valoração dele vai sempre anular o do outro. Então, se eu depender dele para ser true, não vai funcionar. Então, eu passo a depender do outro. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, aqui eu dependo de x1 e x2. Aqui eu só dependo de x3. Aqui eu só dependo de x4. Tá? Aqui eu só dependo e assim por diante. Beleza? Aqui eu só dependo de xk-2. E eu só preciso de k-3. Tá? Porque eu vou usar aqui y1, y2, y3 assim por diante. Até yk-3. Tá? Vejam também que eu vou gerar, para cada cláusula que tem até k elementos, eu vou gerar quantas? Eu vou gerar 1, 2, 3 e assim por diante, em função de k. Vou gerar um número fixo de novas regras, né? Porque eu vou ter k-2 novas cláusulas e k-3 novas variáveis. Portanto, essa transformação para o caso de k literais, onde k é maior que 3, ela também é polinomial. Tá bom? Então, eu tenho, no caso 1, eu tenho uma transformação polinomial, no caso 2, eu tenho uma transformação polinomial, e no caso 3, uma transformação polinomial. Portanto, o algoritmo que transforma uma instância do SAT numa instância do 3SAT, ele é polinomial. O que é que ele faz? Então, para cada cláusula de um elemento, ele aplica o caso 1, para cada cláusula de 2 elementos, ele aplica o caso 2, para cada cláusula de 3 elementos, ele aplica a cópia direta, e para cada caso onde eu tenho mais do que 3 elementos, eu transformo em 3 elementos, quebrando a fórmula, para manter 3. Tá bom? Por exemplo, se eu só tivesse x1, x2, x3 e x4, pararia aqui. Pararia aqui. Tá bom? Beleza? Então, os 3 casos são polinomiais. Pessoal aí do remoto, tranquilo? Sim, professor. Beleza. Muito bem, mas isso só é parte do problema, né? Só é parte da confusão. Volta a segunda parte, que é o quê? O se, somente se. Né? É isso, prova aí de volta. Ou seja, quando a entrada do SAT é true, a entrada do 3SAT é true. E quando a entrada do 3SAT é true, a entrada do SAT é true. Veja que para esses casos aqui a gente até já mostrou, né? Tá bom? Ó, esse cara aqui só será true, né? Se x1 for true, independente de y1 e y2. Tá? Se y1 for true, y1 será falso. Portanto, ele não pode ser o cara que vai me dar true em todas. Se y2 for true, aqui ele vai ser falso. Né? E aqui também. Tá? Então, esse cara só será true se x1 for true em todas. Tá bom? Portanto, para todas as cláusulas de tamanho 1, como eu repito esse cara dessa maneira, essas cláusulas serão verdadeiras se a cláusula original do SAT for verdadeira. Né? E o contrário também é verdade. Né? Então, se esse cara for verdadeiro, não importa o valor de y1 e y2, esse cara é true. Tá? Então, eu não mostrei aqui, mas eu argumentei a ida e a volta. Tá bom? Aqui já até vimos, né? Esse cara só será true se x1 e x2 forem verdadeiros. Né? Então, se x1 e x2 forem verdadeiros, esse cara tem que ser verdadeiro. Um dos dois for verdadeiro, esse cara é verdadeiro. E se um desses dois caras for verdadeiro, esse cara aqui é verdadeiro. Portanto, ida e volta. Então, o caso 1 e o caso... Bom, o caso 3 também... O que seria as cláusulas de tamanho 3 também é trivial, que é a mesma cláusula. Né? Então, o caso
vou até mostrar, tem até um exemplo aqui do terceiro caso. Bom para a gente ver. Então, a prova do se somente se para a cláusula 1 e 2 são triviais. Tá bom? Vamos ver para o caso 3 agora. Vamos ver o caso 3 aqui, que tem um exemplo bacana. Vou pegar uma cláusula qualquer com 7 elementos. Tá? x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Então a gente vai gerar x1 ou x2, y1, x3 ou y1, y2, x4 ou y2, y3, x5, y3, y4 e x6, x7 não y4. Né? Então, para o k igual a 7, eu vou ter k menos 2 cláusulas novas, né? 1, 2, 3, 4, 5 e novas variáveis k menos 3. 4 variáveis. Tá? 5, então é linear mesmo. Tá? Só para mostrar que é linear mesmo. Bom, agora vamos mostrar que se sat a x é igual a 1, 3 sat da transformação é 1. Tá? Cláusulas unitárias e binárias, a prova é simples. Beleza? Caso 1 e caso 2. Vamos ver as cláusulas com mais que 3 literais. Tá? O 3 também já sabemos. Né? Muito bem. Então, vamos lá. Então, isso aqui é a nossa instância do 3sat, né? Certo? Nossa instância do 3sat. Se o sat x é 1, então, para cada cláusula W, existe pelo menos um XR que é 1. Em cada cláusula, existe pelo menos um X que é 1. Tá? Isso aqui vale para todos os Ks. Né? Para todos os Ks, tem que valer um cara desse. Né? Eu tenho pelo menos um cara que é true. Então, eu posso atribuir o valor 1 às variáveis ys, onde S é 1 e o mínimo entre R-1 e K-3, ou seja, dentro da cláusula ou fora dela, e atribuo a valor 0 a todos os outros, né? Que é o YT, mínimo entre R1 e K-3, mais 1, esse T está entre esse valor e K-3. Então, como todas as cláusulas satisfeitas, então o 3sat é 1. Eu vou ter pelo menos uma variável R em cada cara. Depois eu vou mostrar um exemplinho. Que eu tenho 1. Então, como isso é verdade, se o sat for 1, eu sei que o meu 3sat é 1. Isso aqui é a ida. Se 3sat é true, se sat é true, 3sat é true. Agora vamos ver a volta. Se 3sat for 1, um dos literais aqui tem que ter valor 1, certo? Bom, caso contrário, isso aqui teria que ser satisfeita, o que é impossível, porque esse cara aqui nega esse, então esse é falso. Esse cara aqui nega o outro que é falso. Um nega o outro que é falso. Então não dá para a gente gerar true se pelo menos um desses caras aqui não for verdadeiro. Porque esses caras se negam aqui uns aos outros. Então, sat só pode ser 1. Então, se o 3sat for 1, o sat é 1. Então, provei a ida e provei a volta. Tá bom? De novo, para vocês fazerem em casa, tá? Bem detalhezinho para entender direitinho. Vê um exemplo aqui, naquele nosso caso lá. Vamos supor que o nosso R seja o 4. O 4 é true. Então, se o x4 é true, né? Então, o que eu vou ter aqui? Esse cara aqui é true. Né? E, certamente, o y2 e o y3, se eles forem verdadeiros aqui, eles são falsos nas outras. Então, eu só dependo de x4. Assim como eu dependo de x1, de x3, de x4, de x5 e de x6. Então, com certeza, esse troço aqui, se esse cara aqui for true, esse troço aqui será true. Tá? Pegando o 3, a mesma coisa. Eu tenho, para cada cláusula daqui, eu tenho que ter ele true pelo menos uma vez. Então, o resto tudo será true. Muito bem. Então foi a nossa segunda redução. Tá? Então, vimos a redução do sat para o clique e vimos a redução do sat para o 3sat.
tá? Existem muitas reduções, tá? Por exemplo, por que a gente fez aqui do 3SAT? A gente vai ver depois, nos exercícios, que a partir do 3SAT fica mais fácil provar o clique, o vertex cover, que é um problema que a gente vai ver, circuito hamiltoniano, caminho hamiltoniano, soma de conjuntos, K-color, do ciclo hamiltoniano eu consigo o ciclo hamiltoniano sem peso e consigo o caixeiro viajante. Tá? O ciclo hamiltoniano sem peso, mochila. Então, tudo isso é liberado através do 3SAT. Tem várias provas do 3SAT para todos esses caras, desses caras para esses caras. Também tem do 3SAT para o caixeiro viajante. Porque o 3SAT ele é mais facilzinho de provar, porque ele só tem 3 variáveis. Então, é fácil construir um grafo pequenininho com ele. Né? Em vez de fazer no grandão, no Vertex Cover, por exemplo, no 3SAT é super fácil. Tá? Então, pessoal, o que a gente vai fazer nas próximas aulas é exercícios desses. Tá? Na próxima aula a gente vai ver coloração de grafos. Né? Depois a gente vai ver ciclo hamiltoniano. A gente vai mostrar que o ciclo hamiltoniano é IP completo. Caminho hamiltoniano. Vou explicar depois que problema é esse. Não é a mesma coisa. Tá? Todo caminho é um ciclo, mas nem todo ciclo é um caminho. Aliás, ao contrário. Todo ciclo é um caminho, mas nem todo caminho é um ciclo. Então vamos ver. Estamos fazendo uma redução aqui do 3SAT. Ó. Tá vendo? Isso aqui é uma entrada do 3SAT. Circuito e ciclo é a mesma coisa. Vamos ver então esse cara aqui, tá? Ciclo hamiltoniano para caminho hamiltoniano. Subset sum, vamos ver. Set partition. Por aí vai. Tá? Semana que vem vamos ver uns 2, 3 caras desse aí. Vamos ver todos os slides e lá na lista de exercícios tem mais um monte. Tá? Só tem um jeito de aprender esse assunto, pessoal, é fazendo um monte, não tem outro jeito. É outra lista. Tá bom? Tá legal? Hã? Não entendi? Tá? Essa parte do curso, a avaliação, tem 2 componentes. Um é a teoria, né? Onde eu vou fazer perguntas para explorar a teoria, e outra é a prova de NP completude. Uma coisa que eu posso garantir para vocês é que vai cair 2 questões dessa na prova, mas com certeza, prove que o caixeiro viajante é NP completo. Aí pode fazer o que quiser, reduzir o que quiser, fazer o algoritmo que quiser, desde que esteja correto. Beleza. Tá bom? Com certeza. Por isso vocês têm que estudar isso, tem que fazer um monte. Tá? Acordou de manhã cedo, faz uns 2. Né? Aí vai tomar café, tal, faz mais uns 4. Almoçou, mais 2. Faz uma cestazinha, mais uns 4. Antes de dormir, mais uns 2. Se tiver com insônia de noite, já aproveita e faz mais um. Beleza? Ó, importante. Tentem fazer essas provas em casa hoje. Não, eu não estudei o assunto anterior, não interessa. Faz hoje, depois revisa o assunto anterior. Tá bom? Isso seria muito importante, pessoal, fazer isso hoje. Porque, na prática, para fazer essas coisas, vocês têm que revisar a teoria. Não tem jeito, tem que entender a teoria para poder. Tá bom? Não tem no Cormen. Tem no Cormen, tem no Horowitz, tem no Ziviani, tem 200 livros aí. Tem um livro... Oi? Hoje à noite mesmo eu posto. Tá? Eu ia falar do livro do Johnson, Gary Johnson, tá lá na nossa bibliografia. Pode procurar lá. Se não tiver na biblioteca, tu vai achar o PDF online, com certeza que é um livro velho, já está em domínio público há muito tempo. Com certeza acho. Johnson. Procura lá, tá na bibliografia tá lá no Colab.
Pessoal do remoto, perguntas? No momento não, professor. Beleza, pessoal. Então tá bom. Então por hoje é isso. Obrigado. Espero que tenha... Ziviane. É bom, é. É bom, o livro do Ziviane é bom.